Olá, meu amigo, minha amiga. Quanto maior é a ilusão, maior é a queda. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje para mais um encontro num dia em que nós que acompanhamos a vida política aqui do nosso país, estamos observando o surgimento de um novo surto ilusório que está atingindo aquilo que a gente chama de bolsonarismo, a extrema-direita, as pessoas que estão no entorno do inelegível do ex-presidente da República e seus porta-vozes, porque eles estão vindo às redes novamente para fazer novas ameaças, novas bravatas, e aí eu vou mostrar para vocês algumas cenas para deixar registradas aqui, para cobrarmos no futuro. E trazer também algumas cenas recentes muito curiosas aí que mostram como é o caráter, como é a verdade, né, entre aspas, que essas pessoas passam para os seus seguidores e o que de fato acontece por trás nos bastidores. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos temas. Gente, começando aqui por uma cena que o deputado Nicolas Ferreira está colocando nas suas redes, né, que foi objeto ontem de algumas observações interessantes, né? Ele está ameaçando novamente a sociedade brasileira, o povo brasileiro, a democracia e as instituições, de que se Bolsonaro for preso, aí é o seguinte, né, abrindo parênteses, não é se ele for preso, é quando ele for preso, deputado. E aí, dentro desse parênteses, eu gosto sempre de ressaltar, né? Aqui no nosso portal, nós estamos afirmando que o Bolsonaro será preso. Eu nunca disse qual será a data. Existem circunstâncias, porque os crimes foram cometidos. As circunstâncias são os funcionamentos das instituições, do aparelho de justiça aqui no nosso país. Quando isso estiver operando conforme diz a Constituição, e começou a acontecer isso, ele irá para a cadeia. Então, não adianta espernear. Agora, eles fazem bravatas veladas, outras diretas, no sentido de ameaçar a sociedade. Eu vou mostrar aqui para vocês se tem algum ministro do Supremo Tribunal Federal que está preocupado com a ameaça dessa gente. Vamos lá o que ele disse. Assim que é a democracia. Não consegue ouvir o contraditório, mas nós vamos continuar falando. Eu vou falar bem baixinho, para você ouvir bem alto. Prenda Bolsonaro. E você vai ver o Brasil parar mais uma vez. E pode ficar em paz, que eu sou um homem muito paciente. Ele disse, então, que se prender, ele está falando assim, um jeito meio blasé, né? Do tipo, olha, eu estou tranquilo, tá? Se vocês prenderem o Bolsonaro, vocês vão ver o que vai acontecer. Bom, eu vou cobrar depois, senhor Nicolas, quando o Bolsonaro for preso, o que aconteceu no nosso país, né? E hoje, pela manhã, o mentor espiritual, constitucional, político, jurídico, matrimonial do ex-presidente da República, ele veio às redes de novo. Gente, ele está com algum tipo de problema, porque ele já está indo para o nível da galhofa, né? Já está fazendo piadinha, né? Mas isso para esconder o desespero das situações de fato. Ou então ele mergulhou num surto ilusório tal que aí o problema já cai no campo da psiquiatria, né? Logo ele que é psicólogo, né? Mas ele veio às redes hoje também fazer ameaças veladas, né? Junto com o senhor Nicolas. Percebam que tem uma certa articulação no meio dessa história, né? Vamos lá o que ele disse. Golpe. Mentira. A manifestação é para denunciar que nós não vamos aceitar um golpe que está em curso. Vocês não vão cercear. Não vai aceitar não, então tá que nem o Nicolas. Vai fazer o quê? Vai parar caminhão? E seja mais explícito, pastor. Que negócio de fazer ameaça velada isso, né? Assim, né? Seja uma pessoa com hombridade, né? Com firmeza. Diga o que vocês que estão à frente aí do bolsonarismo, o que vocês farão ou tentarão fazer no momento em que a figura for para a cadeia. Seja claro, né? Liberdade de expressão do povo, porque você, Lula, é o chefe do comunismo na América Latina. Opa, o Lula é o chefe do comunismo na América Latina. Porque é o comandante do Foro de São Paulo. E comandante do Foro de São Paulo. Senhor Malafaia, eu tenho a desconfiança que o Lula também é o presidente da Associação Intergaláctica Comunista. E também primeiro-ministro da Associação Comunista dos Seres Abissais, ou da Federação Marciana de Comunistas, né? Gente,
É só para enganar incauto, é só para enganar trouxa, mas funciona, né? A gente está vendo quantas pessoas que estão acometidas desse problema aqui no nosso país, né? Ele está dizendo, não vai virar Cuba nem Venezuela, ainda está com esse discurso. Aqui não vai virar uma Venezuela. Aqui não vai virar Nicarágua nem Cuba. Olha aí, ó, pra você, Lula. Não, ele não vai não. Ah, tá todo engraçadinho, né? Eu vou guardar esse vídeo aí, porque ele tá... Eu acho que ele assiste os memes que fazem com o bolsonarismo, e ele tá gostando, né? É um troço de confusão mental, né, gente? Vamos falar sério. Bom, e depois, enquanto eles estão fazendo essas bravatas, como homenagem às bravatas do senhor Nicolas e outros tantos, né, que aconteceu hoje de manhã cedo, Polícia Federal prende empresários suspeitos em nova operação sobre ataque golpista de 8 de janeiro. Os caras que deram grana para acampamento, levaram compras, comidas, alugaram coisas ali. Pois bem, hoje receberam a visita da Polícia Federal, são esses, né, que acreditam no senhor Nicolas, acreditam no senhor Malafaia, né, que se acontecer alguma coisa, que o Brasil vai pegar fogo, vai parar. Pois bem, agora eles vão ficar um tempo aí presos, né, para refletirem, né, se acompanhar esses bravateiros, se isso é uma boa coisa na vida, né. O bravateiro mor, ele também distorce, né, a realidade de uma maneira que chega a ser engraçada, né. No comício ou na manifestação de domingo, ele inventou uma história, né, ele perverteu totalmente o sentido, ele transformou um covarde num homem sensato, ele transformou o Bolsonaro num falastrão, num fanfarrão, num medroso, né, numa figura que teve um comportamento de uma ratazana em determinado momento, numa pessoa sensata. Bom, só quem acredita são as pessoas do surto ilusório. Disse ele. No executivo, ele ia invocar o artigo 142 da Constituição. Ele falando aqui do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes, depois que o Bolsonaro fez aquelas ameaças, aquelas bravatas no 7 de setembro, né? Estou falando de Constituição para não permitir intromissão no executivo. Pasmem, o presidente que é chamado de truculento, o presidente que é chamado de um cara que não negocia nada, Michel Temer, patrono de Alexandre de Moraes, procurou o presidente. Mentira, Malafaia. Todo mundo sabe que foi o Bolsonaro que procurou o Michel Temer. Toda vez que ele está desesperado, ele liga para o Temer. Pelo amor de Deus, não seja tão mentiroso, tão hipócrita, né? Tão bandido em afirmar esse tipo de situação, tão fora da realidade, né? O Bolsonaro mandou um avião buscar o Temer. E aí depois o Bolsonaro foi pedir desculpas ao Alexandre de Moraes. Eu vou mostrar aqui a nota, né? Um trechinho da nota do Bolsonaro. O presidente atendeu, falou pelo telefone com Alexandre de Moraes e o presidente cedeu. O presidente cedeu o quê? O que o Bolsonaro cedeu? O Bolsonaro fez um monte de bravatas, ele cedeu o quê? Ele ia para a cadeia muito mais cedo do que a van filosofia poderia imaginar. Todos nós ficamos admirados e eu disse para ele, caramba, nós não esperávamos isso. O presidente, na linguagem popular, fumou o cachimbo da paz. Que mentira deslavada, né? O que nós vimos na sequência foi isso aqui, ó. Bolsonaro fala com Alexandre de Moraes, pede desculpas e recua em nota oficial. Olha que o Bolsonaro assinou, Malafaia mentiroso. No ponto 5 aqui da nota dele, em que pesem suas qualidades como jurista, ele está falando para o ministro Alexandre de Moraes, e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas na forma de assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Então, esse foi o texto de um covarde, de uma ratazana. Me desculpem aqui, gente, não tem como a gente falar de outra maneira. Esses caras ficam jogando ilusões para as pessoas que acreditam no Bolsonaro ainda. Bom, e o ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista para o Estado de São Paulo e ele comentou um trecho aqui o que ele está pensando dessa história toda. Ele está se sentindo ameaçado? Ele vai recuar alguma coisa? Ou os outros ministros também? Vamos ver aqui. Continua relevante no